tag, pessoal, vídeo de tag, porém uma tag com título um tanto quanto controverso. Esse vídeo da tag Odeio Ler, Ressaca Literária, após a vinheta. Fala pessoal, tranquilos, tranquilas, entre aspas, né pessoal, nesse tempo aí de quarentena não tá nada muito tranquilo, né, nos tempos atuais. Mas pessoal, vamos aí para o vídeo da tag, que tem um título aí, né, como eu falei no vídeo chamado, um tanto quanto controverso, né cara, Odeio Ler, como assim, né, uma tag com esse título, para canais de booktubers, né, gibtubers e tal, que leem, né, tem esse hábito, costume da leitura, mas tudo bem, né, dentro dessa tag existe aí a questão da ressaca literária, né, onde cada canal aí vai dizer quais foram os materiais que o deixaram com ressaca literária, né, material que foi chato, né, cara, arrastado e tal, e também materiais que o tiraram, de certa forma, da ressaca, materiais que você leu e curtiu muito, aproveitou cada momento da leitura, cada página ali, né. Então vamos lá pessoal, vamos aqui pegar, que são 6 perguntas, né, lembrando que quem me indicou para essa tag foi o Fernandinho do Arkham Comics, então mais uma vez aí eu agradeço muito a você, Fernandinho, por essa indicação, tá? Então vamos começar aqui pessoal, eu peguei uma colinha aqui para as perguntas, são 6 perguntas nessa tag, que é a tag do Odeio Ler, Ressaca Literária, tá? Então a primeira pergunta é, quanto tempo dedica diariamente à leitura, né? Bom, eu não vou estimar um tempo preciso de leitura no meu dia, porque não segue um padrão, tá? Varia. Tem dias que eu dedico mais tempo à leitura, né? Tem dias que eu dedico menos tempo à leitura. Isso vai variar, né? Variar. Tem dias que eu realmente leio muito mais horas, e tem dias que eu dedico menos, né? Que não chega a ser mais de 2 horas, ou então menos do que isso. Isso vai depender. Nos tempos atuais, com a quarentena em vista, né? Aí o tempo de leitura está sendo bem maior, que eu tenho que ficar mais em casa, evitar ficar circulando por aí, então o tempo de leitura fica bem mais, né, amplo, né, ampliado. Mas assim, dizer qual o tempo específico dedica à leitura como uma coisa assim padronizada, eu não vou saber informar, porque isso vai variar. Porém, todo dia eu leio, certo? Alguma coisa. Então vamos lá para a segunda pergunta, qual seu maior período de ressaca literária? Bom, isso aí é outra questão que fica um pouco vago assim para responder, tá? Eu não vou saber assim realmente mensurar o tempo que eu passei de ressaca literária. O que eu posso dizer é que teve uma época assim que eu fiquei um pouco mais distante de algumas leituras, né, leituras de ficção, né, leituras ficcionais, HQs e tal, por conta de trabalho, por conta de faculdade, que me obrigavam a dedicar mais tempo a leituras, né, do meio acadêmico, mas ainda assim são leituras, né? Então vamos aí especificar que tipo de leitura seria essa. Em relação à leitura de quadrinhos e ficção, né, livros em geral desse tipo, uma época que eu tive uma ressaquinha aí, que fiquei distante disso, foi na época de faculdade, quando estava ali apertando estágios e trabalho, então isso me deixou um pouco afastado aí, mas também não foi muito tempo não, foi um tempo curto, né, não chegou a ser nem, né, questão de meses, né, foi questão menor do que isso, um mês ou pouco, mas eu sempre dava algum jeito de tentar ler alguma coisa, porque realmente o costume, né, ou o vício é muito grande de ler quadrinhos e livros de ficção, até porque eu gosto muito disso, tá? Então, não saberia mensurar qual foi o tempo exato que eu tive de ressaca, né? A pergunta aqui de período de ressaca literária. Realmente não vou poder, assim, quantificar, né? Mas eu posso localizar isso numa época que eu estava na faculdade, estava muito corrido as coisas por lá, né? Envolvendo faculdade, estágio, provas e tal, né? Então vamos agora para a terceira pergunta aqui dessa tag, que é: qual a sua média de avaliações de suas leituras atualmente? Isso também varia, né? Porque a gente que costuma ler, né? A gente tá, vamos dizer assim, né, exposto a ler coisas boas e ruins. Não tem como você já adivinhar ali, né? Mas a média a gente fazer, né, realmente uma avaliação aí, tirar uma média do que está sendo melhor, pior e tal, e fazer um balanço aí. Bom, tenho pra mim que no ramo de HQs a média tá mais para baixo, tá? Infelizmente muita coisa aí que vem sendo publicada que não tá agradando tanto, mas sempre tem uma coisa ou outra que se salva e que vale a pena você estar acompanhando, né? Por exemplo, eu falei até no vídeo que eu fiz com o Liso, né, daquele crossover, que o Retorno do Wolverine foi uma saga muito fraca, né, o Retorno do Wolverine. Porém, assim como teve o Retorno, teve outras coisas assim no mesmo período que foram boas, como a questão do Imortal Hulk,
que é bacaníssimo, né? Então a média aí é bem disputada, né? Mas assim, em relação a HQs, ultimamente acho que é assim, que as publicações, né, de qualidade mais baixa estão um pouco mais em alta do que as publicações de qualidade mais alta, né? Mas a gente sempre torce para que as qualidades boas tomem a frente. Para isso tem que estar lendo, né? Tem que estar lendo. Então vamos lá para a quarta pergunta. Você se distrai fácil quando lê? Não, tá? Eu não costumo me distrair fácil quando eu leio, não. E agora, eu acho que isso também entra numa questão aí relativa, porque assim, geralmente as pessoas se distraem quando estão lendo coisas que não estão muito interessadas, né? Então qualquer outra coisa está mais atrativa do que aquilo que você está lendo. Então, geralmente você está lendo algum texto que você está sendo obrigado a ler, por exemplo, um trabalho de faculdade, né? Uma coisa que você vai apresentar na escola, sei lá o quê. Então, às vezes você está ali lendo aquilo por uma obrigação acadêmica, obrigação ali de tirar nota de média e tal. Então, isso ajuda a pessoa a se distrair porque ela está interessada em fazer outras coisas. Porém, no meu caso, por exemplo, se eu estiver lendo algo que me interessa, algum livro que eu estou a fim de ler, algum HQ que eu estou ali, né, debruçado na leitura, eu não vou perder a atenção fácil, não vou me distrair fácil, porque aquilo por si só já capturou a minha atenção, eu estou lendo aquilo, tá? Agora, porém, se eu estiver lendo algum texto, né, que tenha uma finalidade para algum trabalho acadêmico e tal, e isso que não estou tão interessado assim, então me distrair realmente seria mais fácil nesse caso aí, tá? Então, de forma geral, assim, analisando, eu me considero que não me distraio fácil quando estou lendo algo, tá? Então vamos agora para a quinta pergunta, que é a seguinte: compartilhe 3 livros ou HQs aí que te deixaram na ressaca, né? Com ressaca literária, aquele negócio, meu Deus, que negócio ruim e tal. E eu separei aqui 3 materiais, 2 de HQs e 1 de livro, tá? Vou começar aqui, pessoal, com um material que me deu uma tremenda ressaca, a qual eu parei por um tempo de ler HQs da Marvel. Eu acho que muita gente pode concordar comigo aqui, tá, pessoal? Ou muita gente não teve, né, o desprazer e a sorte de ler isso quando foi lançado. Que é, galera, aquela... Ah, meu Deus do céu, aquela iniciativa da Marvel, aquela saga da Marvel do Heróis Renascem, tá? E eu separei aqui, a que eu tenho completa, que é do Homem de Ferro do Heróis Renascem. Meu Deus do céu, galera, isso aqui é simplesmente terrível, tá? É uma iniciativa que a Marvel teve ali nos anos 90, porque a editora vinha capengando bastante em vendas, não só a Marvel, né? Mas assim, os quadrinhos americanos em geral estavam sofrendo algumas baixas ali, por conta de outras coisas, mas a Marvel em específico, né? A Marvel especialmente estava ali com dificuldades financeiras, né? Os únicos títulos que estavam se salvando eram Homem-Aranha e X-Men, pela Marvel, e o Hulk que se mantinha, né? O Hulk ali do Peter David, na época do Hulk Professor, que se mantinham ali uma vendagem aceitável, mas os outros títulos, Vingadores, Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, tava tudo às mínguas, né? Então a Marvel resolveu fazer o projeto Heróis Renascem, né? A iniciativa editorial do Heróis Renascem, e foi uma bomba, galera. Eu também tenho, além do Homem de Ferro, o Heróis Renascem do Vingadores completo, que é mais lixo do que o Homem de Ferro. E pessoal, eu vou explicar o porquê disso. Quem estava à frente do roteiro aqui do Homem de Ferro era o Jim Lee, Scott Lobdell, se não me engano, né? Jeff Loeb também escreveu algumas histórias. E galera, esse pessoal não é bom de argumento, simplesmente não são bons argumentistas. Primeiro que aqui, eu não vou tentar no plástico aqui, são 12 edições, tá? Formato americano, e são edições finas, né? Não tem muitas páginas aí, então você lê rapidamente. Aqui ó, edição 1, e aqui eu botei a edição 12, tá? Tudo aqui no plastiquinho. E aqui, pessoal, eu já acho errado como eles fizeram, no caso com o Homem de Ferro aqui, me parece que eles tiveram preguiça, né? E quiseram meio que já juntar na mesma origem o Homem de Ferro e o Hulk, né? Então o Tony Stark, ele tem a sua origem do Homem de Ferro junto com o Bruce Banner no Hulk, né? Os dois eram amigos de muito tempo, o Tony Stark e o Banner, e eles ali, né, têm a sua origem na mesma história, na mesma edição até, né? O Bruce Banner trabalhava para o Stark, nas empresas Stark, né, na Stark Nacional, e o Tony Stark era, como sempre, né, o inventor, o engenheiro, né, cara? O fabricante de tecnologias, armamentos e tal, não sei o quê. E eles têm já a sua origem ali. Me parece que foi preguiça, né, dos autores fazerem uma origem separada do Bruce Banner, mais trabalhada, de uma maneira mais, né, bem construída. Não, eles já jogaram os dois ali. E as histórias são muito corridas. Você não consegue sentir o desenvolvimento do personagem do Bruce Banner, do Hulk, virando o Hulk, o drama que isso acarreta.
Não, cara, é tudo jogado, tudo empurrado na ação, de qualquer forma. O Tony Stark é um pé no saco, é um cara mais ainda chato do que ele era no começo da Marvel, né? Porque depois ele ficou muito melhor, o personagem Homem de Ferro, com o passar do tempo, né? Em termos de personalidade, assim, o personagem... Não que ele seja um personagem massa, mas assim, ele desenvolveu bem uma personalidade que é mais interessante. Mas esse Homem de Ferro aqui, esse Tony Stark aqui, do Renan Renascem, é muito chato, galera. E outra, né? Como eu falei, eles empurraram lá o Bruce Banner na história do Tony Stark, eles meio que mesclaram, eles juntaram duas origens, dois personagens bem, vamos dizer assim, né? Ícones da Marvel Comics, e não sobreaproveitaram nenhum nem outro, né? Ficou uma coisa apressada. Você vê que eles estavam apressados, nem pensaram em fazer uma história só pro Hulk, né, podendo aproveitar melhor isso aí, tá? Então, isso aqui me deu uma ressaca tão grande que eu parei um certo tempo até de ler edições da Marvel, por conta disso aqui, cara. Ainda bem que eles resolveram considerar essa merda aqui. Isso aqui, hoje em dia, é um dos maiores, vamos dizer, framboesa dos quadrinhos da Marvel Comics, né? Outro, galera, que me deu uma tremenda ressaca foi X-Men, a Batalha do Átomo. Eu achei isso aqui, galera, eu tava muito afim de ler, tá? Porque eu tinha lido as edições anteriores, né, que ali dos novíssimos X-Men e tal, aquela coisa toda. E que tem aqueles X-Men do passado que voltam pro presente, aquela ideia do Michael Bendis lá, que ele misturou os X-Men originais com os X-Men do presente ali, a ideia do Fera, né, fazendo volta para o futuro. E o principal intuito era o Ciclope do passado, com aquele seu ideal todo, se confrontar com um Ciclope meio radicalizado demais, né? Meio extremista, nem radicalizado, extremista, meio terrorista mutante do presente e tal. A ideia foi até boa, né? Mas com o passar do tempo isso foi se desgastando, ficou mais aloprado. E tudo isso meio que foi convergindo para essa Batalha do Átomo, onde aqui, galera, nossa senhora, é uma história que é uma bagunça total, temporal, porque você tem mutantes, no caso X-Men do passado, com o X-Men do presente, com o X-Men do futuro, que vem também pro presente. Olha a salada mista aí, né, que o Brian Michael Bendis faz, né, entre outros autores fazem, com essa história da Batalha do Átomo, que fica um negócio, além de confuso, cara, e aloprado. Isso é uma avacalhação, né? Não vou dizer que a parte da ação e as ilustrações, os desenhos são muito bem feitos, cara. Eu gosto das artes aqui, dessa história, e eu gosto, assim, num quesito ação, é boa a história. Mas o roteiro, cara, é muito cheio de furo e é bagunçado mesmo. Eles alopraram muito. A gente sabe que X-Men sempre teve esse negócio de, com o passar do tempo, né, a partir do Cable, né, o Bispo e tal, começou muito esse negócio de explorar, esse negócio de viagem no tempo. Mas aqui, galera, parece que é o ápice disso, né? Eles abusam, botam a gente em 3 linhas temporais ao mesmo tempo. E o pior, o plano dos vilões, né? O plano dos X-Men do futuro, que aqui meio que representa uma coisa mais... a parte mais vilanesca da história, é altamente furado. Nunca ia dar certo o plano desses vilões, cara. Você lê isso e pensa, mas isso nunca ia dar certo. Que plano mais sem pé nem cabeça, né? Sem falar que a história realmente, ela... não é, sabe, cara, assim, das melhores também não, mesmo envolvendo tanto assim, mesmo tendo assim tantos elementos que poderiam ser interessantes, não foi bem construído isso, e ficou essa salada mista aí, cara. Então o X-Men Batalha do Átomo me deu uma ressaca, assim. Primeiro que eu tava com a expectativa boa, né, porque até chegar nisso, convergir nisso, as histórias estavam indo bem, né, o grupo do Ciclope e o Magneto, né, representando um outro ideal, né, para os mutantes, se confrontando com a escola Jean Grey, né, liderada pelo Wolverine, pela Tempestade, né, pela Alice Negra, no caso, a Kitty Pryde. Tava indo bem isso, mas aí, cara, se converge nisso e vira uma tremenda de uma lambança, uma salada mista aí que não fez muito sentido e me deu uma ressacazinha também, tá? Não gostei disso, me decepcionei muito com isso aqui. E o próximo, galera, que eu falei que ia separar 2 materiais de quadrinhos e um de livro, o próximo é esse aqui, galera, que é Diablo 3, A Ordem, tá? Escrito aí pela Nate Canyon. Galera, assim, eu sempre viajei muito na história, no enredo do background de Diablo, tá? Eu sempre achei esse jogo com um universo, assim, particular muito interessante, muito rico. Porém, aqui a Nate Canyon, cara, ela prepara uma história no qual o protagonista é o Deckard Cain, que é aquele senhorzinho lá, né, que é o sábio da Vila de Tristan, que dá lá os seus conselhos e indicações lá, né, e dicas para os heróis e tal, para os guerreiros que lá tentam proteger a cidade, e aqui ele é o principal, o Deckard Cain. E uma das suas missões é encontrar, o Deckard Cain, ele é o único dos Horadrim. Essa linha de Horadrim é uma linha de sábios, né, de estudiosos e sábios humanos,
que tem conhecimento, né? Conhecimento e sabedoria a respeito do mundo de santuário, né? A ameaça, né? Enfim, imposta pelo diabo e pelas forças do mal, né? Do fogo infernal e tal, do inferno ardente, como diz aqui. Então uma das coisas que o Deckard quer fazer é encontrar os Horários remanescentes e tal. Só que a história, galera, é muito arrastada, é muito maçante, né? A forma que a Nate Kane escreve não é que seja ruim, ela tem até uma boa escrita, ela consegue descrever bem cenários e até algumas ações, mas a história em si é muito enfadonha, cara. Tem horas que não acontece quase nada e o final da história é altamente decepcionante, cara. É como se você se arrastasse lendo toda uma jornada épica do personagem para no final ser uma coisa piegas e que não valeu a pena o esforço, tá? Então isso aqui também me deu uma certa ressaca. É um livro até grossinho, tá? Do Diablo a Ordem. Depois tem uma continuação e tal desse livro que eu não me interessei nem um pouco, cara, em pegar pra ler, porque esse aqui já me deixou muito chateado. Eu li tudo isso aqui e no final realmente não valeu a pena, deu uma certa ressaca, né? Esse livro aqui. Agora vamos falar de coisa boa, né, galera? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisas que tiraram da ressaca. Assim como os que deram ressaca, eu podia citar muitos outros quadrinhos e livros que foram ruins e deram aquele sentimento assim de não compensar a leitura. Eu também poderia citar vários outros bons materiais que deixam você, né, bem satisfeito à conclusão da leitura. E eu vou começar aqui também, são dois quadrinhos, separei em um livro, no caso que foi o oposto, né? Então, galera, outra coisa aqui, um quadrinho que me tirou da ressaca, vamos dizer assim, que foi muito bom a leitura, cara, e o sentimento foi de satisfação após a conclusão, foi aqui Surfista Prateado, Parábola. Até fiz um vídeo sobre isso. Aqui nós temos uma excelente reunião entre o Stan Lee, né, um grande quadrinista aí, né, o editor da Marvel Comics e tal, né, figura ilustre, né, no meio dos quadrinhos americanos, junto a um grande Moebius, né? Moebius, que é um ilustrador de mão cheia, né? Seu desenho é extremamente singular, né? Bem único e muito icônico. E eles dois se juntaram para fazer a história do Surfista Prateado, Parábola, que é uma excelente história em quadrinho, galera. Realmente aqui o conceito do Prateado é muito bem trabalhado, a sua disputa com o Galactus. Aqui você vê uma história que trata sobre essa questão, né, da tirania, né, do povo, assim, das pessoas, da população, às vezes em meio ao desespero, em meio ao medo, seguir qualquer líder que não tem escrúpulos, né, seguir líderes, né, inescrupulosos, né, pessoas que tomam a frente para ter ganhos pessoais, em cima do rebanho desesperado, né? Então, assim, galera, é uma história muito boa, tá? O desenho do Moebius eu acho que ilustra bem demais a essência dessa história, que foi muito bem escrita pelo Stan Lee, tá? Então, Parábola, né? Esse Parábola é uma história que eu realmente recomendo. Olha essa chegada do Galactus aqui, cara, ao planeta aqui, ó. A cidade de Nova York ali, nossa, mano, muito bom, cara, muito bom. O Galactus representa, né? Aquele cara que demonstra ser o ícone, né? O Deus encarnado ali. Então alguns caras se lançam como porta-voz dele, como esse pastor aqui, né? Esse pastor aqui se lança como porta-voz do Galactus e se aproveita, né, dessa situação, tá? E começa muita merda a acontecer. O povo está em desespero, começa uma paranoia desenfreada, né? Gente que quer seguir de todo jeito os dizeres aí do Galactus e tal, vira uma religião fanática. Então, Parábola, né, muito bom, realmente. É algo que eu poderia incluir aí nos materiais que tiraram da ressaca, né? Tem muitos outros que eu poderia indicar aqui, né? O outro, galera, é Sweet Tooth, de Jeff Lemire, uma edição que foi lançada em 6, né? Um material foi lançado em 6 edições, eu tenho completo. Já reli esse material aqui e não me arrependo. É muito bom mesmo. O Jeff Lemire aqui, ele ilustra e escreve, né? Realmente o desenho do Jeff Lemire eu não gosto, mas a história é excepcional. Lidar também com temas sobre questão de pandemia, sobre questão de apocalipse, né, meio que zumbi. Não zumbi que não tem zumbi, né, mas uma questão apocalíptica, né? Tem o mundo meio que perdendo o sentido e entrando numa distopia, entrando, né, enfim, cara, quase que num niilismo assim prático, né? Então muito bom, né? Eu só não gosto da arte aqui do nosso Jeff Lemire, mas o seu roteiro, cara, é excepcional, é show de bola. E eu gosto muito que Sweet Tooth, ele trata de vários temas importantes para serem refletidos, né? Concepção de sociedade, né? Concepção de organização das pessoas, né? O medo do diferente, o cuidado e as prioridades com certos, né,
enfim, viver em sociedade. Então é muito bom, cara. E o livro que eu separei, que realmente foi um livro excepcional, que tirou de ressaca, né? Foi o História Sem Fim, de Michael Ende, tá? Isso aqui é um clássico, né? Acho que muita gente conhece isso aqui pelo filme. Foi feito um filme, né, do História Sem Fim, que eu também era super fã. Eu assisti isso quando era pequeno, né, cara? Na minha pré-adolescência, na minha infância. E eu fiquei super fã do filme e eu queria muito ler esse livro. Só que esse livro ele não vendia em lugar nenhum. Depois ele foi relançado aí. Eu comprei na época que eu estava trabalhando na cultura, né? Eu comprei quando eu estava na agricultura. Eu separei para mim esse livro e comprei. E o livro é excelente. Isso aqui é praticamente um exemplo prático, um exemplo bem forte de como é a jornada do herói, né? O livro do Michael Ende. É muito bom, História Sem Fim. É uma história que ela passa em duas realidades. A realidade do livro e a realidade do leitor do livro, que também é uma espécie de herói dentro da história, né? É como se isso mexesse também com o nosso imaginário, né? A nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade de se envolver com a fantasia. E quando a gente vai perdendo isso se reflete na história do livro, né? Que é o nada. O nada é aquele que consome tudo. É quando a pessoa vai perdendo a sua capacidade de imaginação, a sua capacidade de sair um pouco, né, da realidade que vive, suspender o seu ceticismo. É um excelente livro, galera. Michael Ende aqui escreve História Sem Fim, que é uma aula sobre a questão da jornada do herói, tá? Então, galera, foi isso aí, tá? Essas foram minhas indicações, as minhas respostas para a tag do Odeio Ler, né? Odeio Ler, entre aspas, aí bem grande. A Ressaca Literária. Eu agradeço mais uma vez aí ao Fernandinho pela indicação. E pessoal, quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o próximo. Aguiar. Tenho que falar, pessoal.